Todo mundo fica preocupado com a China, mas quem atacou o Bitcoin foi o governo americano. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos sabemos que o Bitcoin é algo ruim para governos em geral e que é consequência disso governos tentarem atacar o Bitcoin. Já fizeram isso no passado, ainda vão fazer muitas outras vezes no futuro, mas um ataque novo foi feito hoje, na madrugada do dia 6 de maio, pela mineradora americana Mara Pool. Para entender o ataque do bloco limpo, um ataque à fungibilidade do Bitcoin que aconteceu pela primeira vez e as consequências dele, é preciso antes explicar um pouco sobre como o Bitcoin funciona. Não vamos entrar em muitos detalhes técnicos, você vai encontrar vídeos muito mais detalhados sobre isso aqui no YouTube. Tenha em mente que a explicação aqui é bem simplificada, o mínimo necessário para entendermos exatamente o que aconteceu. O grande feito do Bitcoin é ser uma moeda descentralizada. Isso significa que ela não tem um dono, ninguém controla o Bitcoin. Portanto, não é como dinheiro de jogo que a empresa desenvolvedora do jogo controla ele. Nem como as moedas estatais como o real e o dólar, que também têm governos por trás controlando elas. Uma moeda descentralizada como o Bitcoin não tem ninguém controlando ela. Ao contrário, o Bitcoin tem um monte de nodos. Cada nodo tem 3 tarefas: validar, salvar e transmitir transações e blocos. Quando você faz uma transação na rede do Bitcoin, essa transação vai para uma área de memória chamada mempool. Essas transações são chamadas de não confirmadas. A cada 10 minutos, mais ou menos, um nodo qualquer da rede consegue resolver um problema matemático muito difícil de ser resolvido. Embora qualquer nodo possa fazer isso, na prática é preciso um enorme poder computacional. Então existem alguns nodos que se especializam em fazer o que eles chamam de mineração. Eles têm chips customizados para tentar resolver o problema em questão. Então, quando aquele nodo minerador consegue resolver o problema matemático, ganha o direito de receber as taxas e recompensas daquele bloco minerado. O site mempool.space permite ver com clareza o que está acontecendo. Os blocos em amarelo são os que estão no mempool do Bitcoin aguardando a confirmação. Os em azul já foram minerados, portanto confirmados. Cada bloco desses inclui um monte de transações feitas. O número de transações que cabe em cada bloco é limitado. Então os mineradores tendem a escolher as transações que possuem recompensa mais alta, fecham um bloco com essa e colocam eles na blockchain para ganhar o máximo possível. O problema que é resolvido pelos mineradores tem o nome de SHA-256, é uma forma de hash. Por esse motivo, a capacidade de cada minerador é medido em hash rate, que é a quantidade de tentativas de resolver o hash por segundo que todos os computadores ligados àquele minerador conseguem. O problema é tão complexo que um minerador sozinho teria dificuldades em conseguir. Então, vários mineradores se unem no que é chamado um pool de mineração, que é um grande número de mineradores agrupados tentando resolver o problema. Os maiores pools são o Antpool, o F2 Pool e o Poolin, mas existe um grande número deles. Como é de se imaginar, quanto maior o hash rate de um pool, maior a chance dele acertar o problema e conseguir minerar um bloco. Então, os pools pequenos levam muitos dias entre um bloco e outro, ao passo que os pools maiores fazem vários blocos por dia. Novamente, ressalto que o assunto todo é muito mais complexo, estamos simplificando o caso, mas com essas informações podemos chegar ao ataque sofrido pelo Bitcoin hoje de madrugada. Um pool pequeno, que portanto muito raramente consegue minerar algum bloco, chamado Mara Pool, da empresa Marathon Digital Holdings, conseguiu minerar o bloco 682170. Até aqui nada demais, volta e meia um minerador pequeno consegue essa façanha. Porém, esse bloco, depois de minerado, continha um aviso deixado pela mineradora de que era um bloco OFAC Compliance, ou seja, compatível com OFAC. Além disso, o bloco era bem pequeno, com apenas 178 transações. O valor das transações era mínimo, 0,05 Bitcoin. Ao invés de pegar todas as transações no mempool, escolher aquelas com maior valor, eles pegaram apenas algumas poucas transações. Por que ele fez isso? A recompensa média de um bloco em taxas de transação é na faixa de 0,85 Bitcoin. Ele jogou fora 0,8 Bitcoin para poder escolher as transações? Isso não faz sentido, 0,8 Bitcoins é um bocado de dinheiro. Bem, o porquê ele fez isso pode ser entendido justamente no aviso de que o bloco era OFAC Compliance. OFAC é o Office of Foreign Assets Control, ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros,
um departamento da Receita Federal americana cujo objetivo é garantir o cumprimento de normas federais aleatórias do governo americano. Por exemplo, você sabe, os Estados Unidos impõem bloqueios em vários países, como o Irã, Cuba, Venezuela. Portanto, o OFAC proíbe transações com esses países, também proíbe lavagem de dinheiro e tem várias regras aleatórias lá. A OFAC lançou em junho de 2020 um framework para compliance de empresas americanas com criptomoedas. Veja, o OFAC não diz nesse compliance que você não vai aceitar a transação do endereço X ou do endereço Y. O que ele diz no compliance é que você tem que saber quem são as partes envolvidas para poder negociar sem risco de sofrer penalidades pelo governo americano. Então, se sem querer você transacionar bitcoins, digamos, com endereço no Irã, você está cometendo uma fraude e pode ser multado pelo governo americano. Só que os endereços de Bitcoin não dizem nada sobre o local físico onde está aquela carteira. Não tem como saber quais carteiras estão no Irã, em Cuba ou em qualquer país. Como o Marapool fez então? Ele só aceitou transações de endereços que correspondem a corretoras americanas conhecidas. Assim, qualquer outra transação que não estava registrado nos Estados Unidos foi negada. Por isso, o bloco ficou com tão poucas transações. E por que isso é um ataque ao Bitcoin? Bem, é um ataque à fungibilidade do Bitcoin. Em tese, o Bitcoin, como qualquer moeda, é um bem fungível. Qualquer Bitcoin vale o mesmo que qualquer outro Bitcoin. Mas se o governo americano consegue marcar determinados endereços como sendo proibidos, seja por questão de traficantes e pessoas ruins, seja por questão de países apenas, ou seja porque querem perseguir um cidadão específico, então a fungibilidade ficou prejudicada. Existem agora bitcoins bons e bitcoins ruins. É exatamente isso que quer o governo americano, que pretende a OFAC, e o fato de uma mineradora ter aceitado tais regras é um ataque sério ao Bitcoin. Veja, nenhum Bitcoin foi perdido, ninguém foi prejudicado, as transações de outras pessoas acabaram sendo confirmadas no bloco seguinte, 10 minutos depois por outro pool. Esse ataque em si foi insignificante, não mudou nada. Mas a questão toda é o que ele sinaliza em termos de possibilidades de ataque do governo no futuro. Primeiro, é curioso que muita gente apontava risco de interferência do governo chinês, porque tem um grande número de mineradores que fica na China, mas no final o ataque foi feito pelo governo americano, um pequeno pool minerador americano cedendo a regras do Estado americano. Mas como eu disse, isso não foi um problema em si. Justamente devido a regras financeiras muito rígidas nos Estados Unidos e a energia elétrica muito cara, existem hoje muito poucos mineradores nos Estados Unidos. Portanto, mesmo imaginando que todos os mineradores americanos resolvam seguir o OFAC, não vai mudar nada. De vez em quando teremos um bloco ou outro estranho como esse, mas isso não muda nada. As transações simplesmente aconteceriam no bloco seguinte. O problema é que o governo americano tem um bocado de dinheiro. Imagine se o governo americano criasse vários pools de mineração para tentar chegar a uma grande fração dos blocos minerados dessa forma. Isso significa que, de fato, você criaria o Bitcoin bom e o Bitcoin ruim. Você ainda teria os seus Bitcoins, ainda conseguiria usar eles, mas se os seus Bitcoins forem ruins, seria difícil transacioná-los, seria mais demorado, mais caro. Pior, imagina se o governo chinês, vendo o governo americano fazer isso, resolve impor essas mesmas regras a mineradoras chinesas. O problema seria muito mais imediato, porque já existe uma grande quantidade de mineradoras na China. Esse ataque mostra um caminho pelo qual governos poderiam controlar o Bitcoin. Se você não pagou seus impostos, não registrou sua carteira no governo, você não conseguiria transacionar? Bem, sim, mostra um caminho pelo qual governos poderiam, teoricamente, controlar o Bitcoin. Porém, é um caminho inviável economicamente na prática. Veja, o paper do Satoshi Nakamoto, que descreve a teoria por trás do Bitcoin, vai muito além das proteções criptográficas ao Bitcoin. Ele também incluía proteções por consenso, com base na teoria dos jogos. O consenso do Bitcoin é um acordo implícito dos diversos nodos do Bitcoin de que todos têm interesse que o Bitcoin funcione. O valor do Bitcoin deriva justamente dele ser um ativo não controlado por ninguém. No momento que o Bitcoin for só mais um ativo controlado pelo governo, ele passa a valer meia bolota para todo mundo. O nodo Marapool fez algo contrário ao seu próprio interesse, ganhou menos dinheiro. Embora o seu site diga ser para investimentos corporativos em Bitcoin, claramente é apenas uma fronte para o governo americano. Não faz sentido alguém querer consertar o Bitcoin, matando sua característica fundamental, a independência do governo. O que os demais nodos podem fazer?
Bem, o Marapool já perdeu o hash rate significativamente depois da divulgação dessa informação. Lembre-se, os pools agregam vários mineradores juntos e eles certamente ficaram insatisfeitos ao perceber que perderam dinheiro nisso. A chance desse pool minerar outro bloco ficou muito mais distante agora. A ideia da proteção pelo consenso é essa, o interesse das pessoas é no sentido de garantir o Bitcoin. O Taproot, a mudança no Bitcoin que está rolando neste momento e que explicamos melhor no vídeo Como Mudar o Bitcoin, do dia 19 de abril, vai incluir mais privacidade nos endereços e dificultar esses controles do tipo da OFAC. Mas mesmo que isso não seja suficiente, basta um novo soft fork do Bitcoin com ajuste nessa escolha. A Monero, outra moeda criptográfica, passou por um problema desse tipo há alguns anos e também fez ajustes para impossibilitar o rastreamento de endereços. No final das contas, esse ataque ao Bitcoin foi positivo por alertar a todos do problema o quanto antes. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Gilete Amolado, escrito e narrado por Peter Turguniev, revisado por Fidalgo BTC, Janoctus e Miguel Medeiros. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!